Com Covid-19, vice-presidente Hamilton Mourão vai ficar em isolamento. A assessoria de imprensa informou que ele está bem. E você vai ver também. 40 países já começaram a vacinação contra o novo coronavírus. No fim de semana, foi a vez das nações da União Europeia. Donald Trump assinou o pacote de ajuda econômica de quase 900 bilhões de dólares, mais de 4 trilhões e meio de reais. Na China, a justiça condenou uma jornalista que divulgou informações sobre a situação dos hospitais quando a Covid-19 começou a explodir no país. Na Itália, pesquisadores descobriram uma espécie de fast food de cerca de 2.000 anos. Veja a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Termina nessa quinta-feira, no dia 31, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. As empresas devem encerrar os acordos de redução de salário e jornada feitos com os funcionários. Com o fim do programa de preservação do emprego e da renda, o chamado benefício emergencial, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários. As medidas de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos de trabalho entraram em vigor em abril e valem até o dia 31. Pela legislação trabalhista, o acordo só continuaria valendo se o programa fosse prorrogado pelo governo federal. A suspensão e a redução de jornada e de salário não são permitidas por lei, mas foram liberadas por causa da pandemia e do estado de calamidade pública. Os empregados que tiveram o contrato suspenso ou o salário reduzido têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período do acordo, a não ser que sejam demitidos por justa causa. Se o empregador dispensar o funcionário sem justa causa durante o período de estabilidade provisória, vai ter que arcar com a indenização, que varia de 50% a 100% do salário. As empresas que decidirem demitir os funcionários também devem pagar as verbas rescisórias e indenizatórias normalmente, com os mesmos valores previstos antes da adesão ao programa do governo. A estimativa do governo com o programa era de preservar 10 milhões de empregos. Segundo o balanço, quase metade dos acordos foi de suspensão dos contratos de trabalho. E, neste caso, os salários estavam cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego, que é de R$ 1.818, para funcionários de empresas com receita bruta de até R$ 4.800.000. Ontem, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para a Covid-19. Mourão, de 67 anos, vai ficar em isolamento na residência oficial, no Palácio do Jaburu. A assessoria de imprensa informou que o vice-presidente está bem. Antes de ter sido diagnosticado com Covid-19, ele apresentou dor no corpo, dor de cabeça e febre. Além de Mourão, o próprio presidente Jair Bolsonaro e mais 13 ministros tiveram Covid-19. Cerca de 40 países já começaram a vacinação contra a Covid-19. No Brasil, ainda faltam alguns passos para o início da imunização, que está prevista para começar entre janeiro e fevereiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a previsão é que quase 25 milhões de doses de vacinas estejam disponíveis em janeiro. Entre os acordos realizados até agora, estão sendo consideradas as vacinas Coronavac e Pfizer-BioNTech. A Fiocruz vai ser responsável pela produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Também há contratos com estados para aquisição da vacina Sputnik V. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pode permitir o uso emergencial do imunizante, o que possibilita o início da vacinação antes do registro oficial. Mas até o momento, nenhuma empresa entrou com um recurso. De acordo com a Anvisa, após o pedido, a análise deve acontecer em até 10 dias corridos. A expectativa do ministro Eduardo Pazuello é que a vacinação em massa deva começar a partir de fevereiro. Pazuello ainda reforçou que todos os estados vão receber a vacina contra a Covid-19 de forma igualitária e proporcional à população. Cerca de 40 países já começaram a vacinação contra a Covid-19. No Brasil, ainda faltam alguns passos para o início da imunização, que está prevista para começar entre janeiro e fevereiro.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a previsão é que quase 25 milhões de doses de vacinas estejam disponíveis em janeiro. Entre os acordos realizados até agora, estão sendo consideradas as vacinas Coronavac e Pfizer-BioNTech. A Fiocruz vai ser responsável pela produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Também há contratos com estados para aquisição da vacina Sputnik V. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pode permitir o uso emergencial do imunizante, o que possibilita o início da vacinação antes do registro oficial. Mas até o momento, nenhuma empresa entrou com um recurso. De acordo com a Anvisa, após o pedido, a análise deve acontecer em até 10 dias corridos. A expectativa do ministro Eduardo Pazuello é que a vacinação em massa deva começar a partir de fevereiro. Pazuello ainda reforçou que todos os estados vão receber a vacina contra a Covid-19 de forma igualitária e proporcional à população. Uma carga de mais de 500 mil doses da vacina Coronavac chegou no fim desta manhã no aeroporto de Guarulhos. Até o final de dezembro, o Instituto Butantan deve ter quase 11 milhões de doses. Hoje, o estado de São Paulo voltou à fase amarela da quarentena, com menos restrições. A fase vermelha, em que só funcionam serviços essenciais e serviços de entrega em restaurantes, volta a vigorar na sexta-feira, entre os dias 1º e 3 de janeiro. No feriado de Natal, 19 cidades não seguiram a determinação do governo do estado de adotar a fase vermelha. A Secretaria de Desenvolvimento Regional afirmou que esses municípios poderão responder na justiça pelo descumprimento. A AstraZeneca informou que encontrou a fórmula vencedora para a vacina contra a Covid. Ela é mais barata que as concorrentes e não precisa ser armazenada em temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer, por exemplo, que precisa ser guardada a menos 70 graus Celsius. Lembrando que a AstraZeneca fez uma parceria com o governo brasileiro para a produção da vacina pela Fiocruz. O diretor-geral da empresa disse em entrevista com o Sunday Times que o grupo farmacêutico britânico descobriu como alcançar uma eficácia que com 2 doses é alta como a das outras vacinas. Ele também garantiu que o imunizante assegurava uma proteção de 100% contra as formas graves da doença. Nos resultados provisórios dos testes clínicos em grande escala no Reino Unido e no Brasil, o laboratório britânico anunciou que a eficiência média era de 70%. Outras vacinas, como a da Pfizer e da Moderna, apresentaram resultados acima de 90%. Por trás desse resultado médio de 70% se escondem grandes diferenças entre 2 protocolos diferentes. A de 90%, alcançada em voluntários que receberam a metade de uma dose e uma dose completa um mês depois, mas só 62% em outro grupo vacinado com 2 doses completas. No fim de semana, a União Europeia começou a vacinar a população contra a Covid-19. Cidadãos de Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália e outros países do bloco já começaram a receber o imunizante. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que a vacinação é importante para a proteção geral das pessoas. É importante que as pessoas estejam dispostas a se vacinar. As vacinas são seguras, efetivas e são não somente uma proteção para as pessoas, como, claro, para o ambiente delas. As primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech chegaram durante o fim de semana aos países membros do bloco. A Europa é a região mais afetada do mundo pela pandemia, com mais de 25 milhões de casos e 546 mil mortes. Em paralelo à vacinação, cada vez mais países detectam casos da nova variante do coronavírus, possivelmente mais contagiosa, descoberta inicialmente no Reino Unido. Canadá, Itália, Suécia, Espanha e Japão notificaram nas últimas horas infecções com esta nova cepa, depois de França, Alemanha, Líbano e Dinamarca. Uma jornalista que cobriu a epidemia de Covid-19 em Wuhan, na China, foi condenada hoje a 4 anos de prisão. Jornalistas e diplomatas estrangeiros que compareceram ao tribunal de Xangai em que Zhang Zhan foi julgada foram impedidos de entrar na sala de audiências. A ex-advogada viajou em fevereiro a Wuhan, na época epicentro da epidemia, e divulgou reportagens nas redes sociais, a maioria delas sobre a situação caótica nos hospitais. De acordo com o balanço oficial, a cidade de 11 milhões de habitantes registrou quase 4 mil mortes por Covid-19, grande parte dos 4.634 óbitos na China entre janeiro e maio. A resposta inicial da China à epidemia foi muito criticada. Pequim só decretou quarentena em Wuhan em 23 de janeiro, apesar da detecção de casos desde o início de dezembro de 2019.
Zhang foi detida em maio, acusada de provocar distúrbios, uma terminologia frequentemente utilizada contra opositores do presidente Xi Jinping. O tribunal a acusou de ter divulgado informações falsas pela internet. O presidente dos Estados Unidos assinou ontem o novo plano de ajuda para a economia americana. O anúncio da decisão de Donald Trump foi feito pela Casa Branca. O pacote amplia os benefícios para milhões de americanos que lutam contra a pandemia e a crise. São cerca de 900 bilhões de dólares que fazem parte de uma legislação mais ampla, que com a sanção do presidente evita a paralisação das atividades do governo a partir de terça-feira. 2 programas federais que incluíam subsídios para os desempregados aprovados em março como parte do plano inicial de ajuda contra a pandemia expiraram à meia-noite de sábado e deixaram de fora cerca de 12 milhões de pessoas. O pacote de estímulo aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro prorroga estas ajudas e outras que deveriam expirar nos próximos dias. A Caixa paga hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o cadastro aprovado. O pagamento de hoje é o último para aniversariantes de novembro do público geral. Oficialmente, o governo mantém o posicionamento de que essa será a última parcela. A confiança industrial subiu e atingiu o maior nível em 10 anos. Os dados foram levantados pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança da indústria avançou de 113 pontos em novembro para quase 115 pontos em dezembro. Com isso, o indicador chegou ao maior nível desde maio de 2010, quando estava em 116 pontos. Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a recuperação da confiança, impulsionada pelos bens intermediários, indica que o setor está em uma conjuntura favorável, com aceleração da demanda e estoques ainda em nível considerado baixo. Em dezembro, 12 dos 19 segmentos industriais pesquisados tiveram aumento na confiança. A alta do índice de dezembro foi puxada pela melhora das perspectivas sobre a situação atual. O otimismo com o ambiente de negócios teve o maior nível desde abril de 2013. Apesar disso, a incerteza do consumidor tem deixado os empresários um pouco mais cautelosos. Olha, depois do intervalo a gente vai relembrar alguns dos fatos que marcaram 2020. E você vai ver também que pesquisadores descobriram na Itália uma espécie de restaurante fast food da antiguidade. A gente volta já. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já passou de 191 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. E o número de contaminações se aproxima de 7 milhões e 500 mil. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 344 mortes por Covid-19, totalizando 191.139 vítimas. Também foram contabilizados mais 18.479 diagnósticos. Com isso, no país, já são 7.484.000 casos no total. Mas, por causa da Semana do Natal, deve-se considerar que algumas secretarias de saúde dos estados não notificaram todos os dados, dando uma falsa impressão de alento nos números de casos e mortes. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 622 óbitos por dia. O número da variação ainda segue acima de 500 mortes. Já a média de casos confirmados no período é de 34.862. E na verificação por estados, podemos avaliar que a situação está um pouco melhor. Lembrando que isso pode ser um reflexo da subnotificação dos dados. Nesse momento, 8 estados continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Sergipe. Em estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito, estão 12 estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em queda aparecem 6 unidades da federação: Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.
O estado de Minas Gerais não divulgou as últimas atualizações. Mais de 6 milhões e 500 mil pessoas já estão recuperadas da doença no Brasil. No mundo todo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 80 milhões e 800 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Cerca de 1 milhão 765 mil pessoas morreram. E em todo o mundo, mais de 45 milhões e 741 mil pessoas já se curaram da Covid-19. Israel começou ontem um terceiro confinamento na tentativa de frear um aumento de casos de Covid-19. Os israelenses não vão poder se deslocar a mais de 1 quilômetro de casa e a maioria do comércio só vai poder funcionar para entregas. Os setores profissionais que não recebem público só vão poder manter metade dos funcionários nas instalações. As medidas vão ter duração de pelo menos 2 semanas, um período que pode ser estendido a 1 mês se o número de contaminações se mantiver acima da barreira das 1.000 diárias. Enquanto isso, o país segue adiante com a campanha nacional de vacinação, iniciada na semana passada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que o objetivo é imunizar em 1 mês 25% dos 9 milhões de habitantes de Israel. Vamos relembrar alguns dos fatos que marcaram 2020. Além da preocupação com as infecções e mortes pelo novo coronavírus, a crise na economia e o desemprego também tiraram o sono dos trabalhadores. No Brasil, o desemprego bateu recorde. A parada da economia foi devastadora para o mercado de emprego. E a taxa de desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre, atingindo mais de 14 milhões de pessoas. A crise só não foi maior no país por causa das medidas de apoio, como o pagamento do auxílio emergencial. O trabalhador contou com 3 parcelas de R$ 600, depois prolongadas, mas com o valor de R$ 300. No total, o governo liberou cerca de 300 milhões de reais como benefício criado para diminuir o impacto da crise sanitária entre os trabalhadores informais e a população de baixa renda. Mas o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em uma situação delicada em meio a forte crescimento da dívida. Os negócios na Bolsa de São Paulo tiveram que ser interrompidos várias vezes em março e o índice Bovespa registrou fortes quedas. O dólar também disparou e a taxa básica de juros caiu para a mínima histórica. Os bancos centrais pelo mundo tiveram de reduzir os juros para perto de zero e injetaram dinheiro na economia. E mesmo em meio ao caos econômico, o Banco Central não deixou de trabalhar pelo desenvolvimento de novas tecnologias, como o lançamento do Pix, em novembro, uma nova tecnologia que permite a transferência de dinheiro de forma instantânea, 24 horas por dia e gratuita para pessoas físicas. No começo de agosto, uma imagem vinda do porto de Beirute, no Líbano, chocou o mundo. Uma explosão matou dezenas de pessoas e deixou mais de 6 mil feridos. O Líbano, já em crise social, política e econômica, foi extremamente abalado por uma explosão em um armazém onde estavam guardadas há anos toneladas de nitrato de prata, um material extremamente instável. Mais de 85 mil construções entre casas, hospitais, prédios e escolas foram danificadas. 190 pessoas morreram. Mais de 6 mil ficaram feridas e 300 mil desabrigadas. A tragédia gerou uma crise política ainda maior, com denúncias de governos e dificuldade para formar uma coalizão entre uma classe política que comanda o país há décadas e é acusada pelos libaneses de corrupção. Pelo menos 10 alpinistas morreram durante uma forte nevasca no Irã. As autoridades fazem buscas por desaparecidos. A região fica no norte de Teherã. Os corpos foram resgatados graças aos esforços das equipes do Crescente Vermelho. O mau tempo e a neve prejudicaram os trabalhos. O grupo estava perdido desde sexta-feira na cordilheira de Al-Borz. O Irã passa por um período de mau tempo com neve e ventos fortes, o que levou ao fechamento de várias estradas. O Tribunal Especial Misto do julgamento de impeachment de Wilson Witzel começou hoje a ouvir 6 testemunhas de defesa. O depoimento do governador afastado do Rio de Janeiro, que seria hoje, foi suspenso. O Tribunal Misto retomou o julgamento do governador afastado com novos depoimentos de testemunhas de defesa. O próprio Wilson Witzel também deveria ser interrogado na sessão, mas o 8º encontro foi suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
O ministro determinou que o interrogatório vai poder ser realizado somente após os advogados de Witzel terem acesso a todos os documentos de defesa, como a delação premiada do ex-secretário Edmar Santos. Moraes estabeleceu ainda que o próprio Edmar deve ser ouvido de novo, após o fim do sigilo de sua delação antes de Witzel. Com isso, não há previsão de data para o depoimento do governador afastado. Em agosto, Witzel foi distanciado de suas funções e denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Segundo as investigações, ele é suspeito de desviar recursos públicos da área da saúde durante a pandemia. Um historiador russo que assassinou a namorada foi condenado a 12 anos e meio de prisão. O caso reabriu o debate sobre violência doméstica na Rússia. O historiador russo Oleg Sokolov foi condenado a 12 anos e meio de prisão. Ele matou e esquartejou a companheira de 24 anos. O historiador, um especialista em Napoleão na Universidade Estatal de São Petersburgo, foi detido em 10 de novembro de 2019. Ele se declarou culpado e foi julgado desde o início de junho por assassinato e posse de armas. A polícia o encontrou embriagado em um rio e em sua mochila estavam 2 braços da mulher e uma arma. Os outros fragmentos do corpo da vítima foram encontrados posteriormente em outro riacho. Em Pompeia, no sul da Itália, pesquisadores encontraram uma espécie de restaurante fast food da época do Império Romano. Esse local descoberto recentemente em Pompeia, no sul da Itália, é o que os pesquisadores chamam de Termopólio, uma espécie de fast food da Roma Antiga. Decorado com temas coloridos, o local está em excepcional estado de conservação. Os pesquisadores descobriram, pintados em cores vivas, animais, principalmente aves, e encontraram restos de comida que poderiam fornecer informações valiosas sobre os costumes gastronômicos de Pompeia na época em que o Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C. Foram recuperados um fragmento de osso de pato, bem como restos de porco, cabra, peixe e caracóis em potes de barro. No fundo de um recipiente foram encontrados feijões amassados, usados para modificar o sabor do vinho. Também foram localizados ossos humanos, inclusive de um homem com cerca de 50 anos, próximo ao berço de uma criança. O balcão preservado pelas cinzas vulcânicas havia sido parcialmente desenterrado em 2019, mas as obras foram ampliadas para tentar preservar da melhor forma possível todo o sítio arqueológico, que está localizado em um bairro movimentado. A pandemia do coronavírus fez com que as famílias se distanciassem. Nada de abraços ou apertos de mão. Mas para driblar essa restrição, um hospital de Roma, na Itália, adaptou uma cortina de plástico para permitir que amigos e familiares abracem crianças internadas. O Hospital de Reabilitação São Rafael, em Roma, permite que crianças hospitalizadas interajam com parentes e amigos por meio desta cortina de plástico. A medida ajuda a proteger pacientes vulneráveis à Covid-19. Abraçar meu filho pela primeira vez em 2 meses é uma emoção indescritível. Quero agradecer ao pessoal do hospital por nos permitir fazer isso. Não é pouca coisa, são fantásticos, médicos, enfermeiros, toda a equipe. O reencontro minimiza meses de incertezas e saudade da família. É uma grande ajuda para todos no lado psicológico, uma injeção de amor e confiança no ânimo da criança. Estou feliz, é muito bom ver e abraçá-los após tanto tempo. A administração do hospital explicou que a iniciativa nasceu após as cartas de Natal que mostravam que o grande desejo das crianças era abraçar de novo suas famílias. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações já, às 1:50 no horário de Brasília. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau! Boa tarde.